Questão da URGS 2024 fala assim: 30 ml, quando se misturam 30 ml de uma solução a 0,80 mol por litro de NaOH, que é a base, com 70 ml de uma solução a 0,30 mol por litro, que é o ácido clorídrico, tem-se uma solução. Então aqui é uma questão clássica de mistura entre soluções, e é uma mistura entre soluções, dois compostos que reagem entre si, ou seja, ocorre uma reação aqui de neutralização. O passo inicial para fazer uma questão como essa aqui é você iniciar primeiramente montando a equação. Então você usa o teu conhecimento lá de funções inorgânicas, né? Equações gerais, como por exemplo, NaOH reage com ácido clorídrico, HCl, e isso aqui forma um sal, né? NaCl mais água, H2O. Por que isso aqui é importante? Para que você coloque o coeficiente estequiométrico. Eu preciso de 1 mol da base para 1 mol do ácido, que forma 1 mol de NaCl e forma 1 mol ali de água, ou seja, é uma equação que é 1 para 1. Eu preciso aqui de uma hidroxila para um próton que é liberado. Toda vez que você for fazer uma reação de neutralização ou uma questão de titulação, mistura de soluções, você precisa saber qual que é a proporção estequiométrica. Qual que é o próximo passo, então? É você descobrir. Se eu tenho aqui 1 mol, né, eu preciso de 1 mol da base para 1 mol do ácido, eu tenho que olhar agora aqui o que foi me dado nessa mistura entre soluções para saber se ela vai ser deslocado para um lado ou para um outro. Imagine a seguinte questão. Imagine que eu tenho esse recipiente, eu tenho esse segundo recipiente e eu tenho o terceiro recipiente, beleza? Nesse recipiente aqui A, eu tenho o meu NaOH. Aqui eu tenho o HCl. Eu irei misturar esses dois compostos, né? Bom, o que eu sei que aqui o NaOH ele tem um rótulo aqui com uma concentração de 0,8 mol por litro, né? E aqui o HCl ele tem no rótulo dele uma concentração de 0,3 mol por litro. Aqui eu tenho um volume, da base de 30 ml. 30 ml. Aqui eu tenho um volume do ácido de simplesmente 70 ml. O que é importante que a gente entenda? Que aqui o meu volume final dessa solução aqui vai ser a soma do volume da base e o volume do ácido, 100 ml. Esse é o meu volume final. Agora, o grande ponto aqui é o seguinte, aqui eu tenho a concentração da base, a concentração do ácido. Eu não sei qual que será a concentração final aqui, porque não é somar as duas concentrações, já que elas irão reagir. Mas eu posso tentar descobrir qual que é o número de mols que eu vou misturar da base com o número de mols que eu vou misturar do ácido, o que eles neutralizam, o que sobrou de número de mols acaba sendo aquilo que vai deslocar a minha equação, ou seja, o pH ali da minha reação. Então, se eu analisar aqui, o próximo passo é sempre você calcular o número de mols. Para quem não sabe, o número de mols quando a gente calcula, você pode fazer da seguinte maneira. A minha concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume da solução. Isso traz para mim que o número de mols é igual à multiplicação entre a minha concentração molar e o volume da solução. A gente tem essa seguinte formulazinha aqui que a gente sempre vai usar em soluções. Ou seja, se eu quiser saber qual que é o número de mols que eu tenho aqui da minha base, basta eu multiplicar a minha concentração molar e o volume que eu tenho. Então aqui, por exemplo, o número de mols da minha base, o número de mols aqui da minha base, vai ser a multiplicação entre esse 0,8 vezes 30, só que tem que estar em litro, vezes 10 na menos 3, porque ele tem que estar em litros, ele está aqui em ml. 3 vezes 8 ele vai dar 24, então o número de mols da base aqui vai ser igual a 24 vezes 10 na menos 3. Eu faço a mesma coisa aqui para o ácido. O meu número de mols do ácido vai ser a multiplicação entre 0,3 vezes 70 vezes 10 na menos 3. O número de mols do ácido vai ser aqui 7 vezes 3 vai dar 21, vezes 10 na menos 3. Esse é o número de mols do ácido. Se eu jogar ali na minha equação lá em cima, você vai perceber que alguém está em excesso. Quem que é esse que está aqui em excesso? Ó, se a gente analisar, eu tenho 24 vezes 10 na menos 3 mols da base, que reagem com 21 vezes 10 na menos 3 mols do ácido. Isso aqui é o meu início da reação, quando a gente analisa. O meio da minha reação é aquilo que vai ser reagido. No início da minha reação, eu tenho 0 produtos, não tem NaCl ainda formado. Eu percebo que eu tenho 21 mols aqui, vezes 10 na menos 3, de HCl, e eu tenho mais da base. Então, vai sobrar da base. Ou seja, o que é consumido aqui na minha reação? Eu vou consumir
21 vezes 10 na menos 3 mols do ácido clorídrico, eu vou consumir 21 vezes 10 na menos 3 mols da base, e eu vou formar aqui, ó, a mesma quantidade em mols de NaCl. 21 vezes 10 na menos 3 mols de NaCl é formado. 21 vezes 10 na menos 3 mols aqui é formado da água. No final da minha reação é o que sobra, ou seja, no final aqui da minha reação sobra 0 de ácido clorídrico, porque ele foi usado totalmente, foi consumido totalmente na reação. Aqui é a subtração, vai sobrar ainda para mim aqui 3 vezes 10 na menos 3 mols de NaOH. E aqui eu mantenho, né, continuo com a mesma coisa que eu formei ali de produtos, isso aqui continua a mesma coisa sendo formado. Isso aqui é o que eu tenho no final da minha reação, ou seja, esse final é esse produto final aqui. Esse produto final aqui é a mistura entre o NaOH e o ácido clorídrico, ou seja, o número de mols de NaOH e o número de mols de ácido clorídrico. Aqui no final da minha solução eu vou ter nada mais, nada menos do que água. Vou ter lá o meu NaCl e eu ainda vou ter um resquício ainda de base que sobrou. Isso aqui é o que sobrou, é o número de mols de hidroxila que está presente na última reação, deslocando ela para um pH mais alcalino, deixando ela mais básica. Então, aqui a gente já mata a questão nesse primeiro momento, porque ele pergunta, a minha solução, ela estará deslocada para o meio ácido? Não. Estará deslocada para o meio ácido? Não. Ela será totalmente neutra? Não, porque eu tenho mais mols de base do que mols de ácido. Se eu tenho mais mols de base, eu vou ter mais mols de hidroxila OH. Então, já sei que ela é básica. E ele termina perguntando, qual a concentração de hidroxila? A concentração de hidroxila é você pegar o número de mols de hidroxila dividido pelo volume da solução. Então, o número de mols de hidroxila aqui que você vai ter vai ser a concentração comum ali, né? A concentração comum não, a concentração molar ali que eu vou ter da minha base vai ser o número de mols da base, que é 3 vezes 10 na menos 3, número de mols de NaOH, dividido pelo volume da solução final, que aqui é de 100 ml que a gente calculou. Então, vou colocar ali aquele 100 ml, que é a mesma coisa que 0,1, né? Quando a gente for calcular, ou você pode calcular assim, né? 1 vezes 10 ali na menos 1, né? Quando calcula isso, na menos 1. Isso aqui vai dar pra gente 3 vezes 10 na menos 2, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa que 0,03 mol por litro. É o que a gente consegue achar como concentração da base. Gabarito será aqui a letra D. Bom, questões de soluções envolvem um pouco mais de cálculo, um pouco mais de atenção, um pouco mais de passos. Para fazer esse tipo de questão, não precisaria fazer todos esses passos. Eu gosto de desenhar aqui só para ter uma visualização, para te mostrar que está ocorrendo a mistura entre dois solutos que conseguem interagir e reagir entre si, então ocorre uma neutralização. O volume final você pode somar. Tem gente que gosta de fazer com cálculo, né? Gosta de pegar a concentração molar da base vezes o volume da base menos a concentração molar do ácido vezes o volume do ácido é igual a minha concentração molar final vezes o volume final. Tem gente que gosta de usar esse tipo de fórmula. Para mim eu não gosto. Isso aqui é forma burra de estudar, né? Porque daí o aluno não sabe nem o que está fazendo. Ele só está cuspindo um monte de fórmula e ele não sabe explicar a questão. Se você realmente domina o conteúdo, você precisa saber explicar o que você está fazendo, o que você está misturando, da onde que veio esses dados. Esqueça qualquer tipo de fórmula. Quer aprender química de verdade, quer estudar química de verdade, você precisa saber explicar a matéria, precisa saber explicar o que está acontecendo, sem usar nenhuma fórmula. Só dizer, olha, eu estou misturando essa base, misturando esse ácido, nessa mistura, vai ocorrer uma neutralização aqui, vai sobrar isso de base, ou seja, você sabe o que está acontecendo sem usar nenhum tipo de fórmula. No dia da prova real, você vai usar a fórmula como macete, a fórmula para fazer a questão em segundos. Só que se você não lembrar da fórmula, pelo menos a força ideal, ou seja, saber ali como faz a questão, você consegue. E se você gostou dessa resolução, não esquece de deixar aí uma curtida, um comentário, o que você achou dessa questão boa aí da URGS que caiu. Vamos lá.